E salve galera, beleza? Estamos aqui mais um vídeo de Clash Royale. E galera, hoje a gente vai fazer um vídeo meio diferente com esse novo desafio aqui, o desafio clássico de setas. Nós vamos batalhar. Eu nem tinha abrido, eu acho, mas agora já tá aberto, já vamos batalhar. Eu vou escolher esqueleto gigante. Mano, flecha, espírito de gelo e... Mano, velho, o infernal tá me ajudando muito. Eu não tô gostando muito do cemitério, velho. Vai, dragão infernal. Depende, tem horas que dragão infernal é melhor, galera. Ou seja, aí, ainda mais quando é mega C, velho. Que cara de lixo. Aquilo ali, né? Porque o cara tá me dando chorinho, nada, chega. Opa, que não já vai vir aqui sim. Opa, otário. Beleza, matou ali meu príncipe, não. Ainda não, né, galera? Já vamos enrolar ali um pouco. E pronto, galera. Primeiro combo formado aqui. Beleza. Tirando dano razoável dele. Um dano razoável da torre, só que não. Tirando é a torre dele, galera. Viu, galera? Por enquanto que o cemitério não ia fazer muita diferença, porque eu tinha dado veneno pra ele. Vou tentar fazer um combo desse lado agora. Puxa isto como... Acho que aguenta, velho. Tá com a estrela infernal aqui, né? Só pra dar forcinha ali. Pronto. Taca isto e isto. Pronto, agora o cara não tem mais nada pra fazer. Galera, velho, este é um combo muito forte, né? Já vai vindo aqui. Se explodir agora, explode com tudo, assim já. Uma vez, explode tudo. Já tá com o corredor aqui. E pronto, as 3 coroas já é nossa, não tem nem dúvida. Mano, essa partida foi muito boa. Falei pra não escolher cemitério. Se eu escolher cemitério, daria muito errado. Galera, desculpa se eu estiver falando muito bosta, porque já são... Tá tipo pra caralho, são 10h32. E já estou com 100. Beleza, isso aqui é igual o desafio clássico. Então vamos. Beberacão ou arqueiras? Vamos com arqueiras. De novo, veneno do flash. Corredor ou mini peca. Galera, vocês vão ver porque espírito de fogo. Vamos ver as cartas, né? Beleza, não deu carta boa aqui, né? Deu e eu, no tempo não deu. Vamos ver como que é que ele começa atacando. Beleza. Vou esse trequinho aqui, né? E aqui nós gastamos ali nos goblins. Ah, pronto, beleza. Isso aqui parece ataque com um pouco de elixir. Beleza, né, galera? Mano, eles não deviam ter feito isto. Por quê? Porque é muito, né, velho? Não. Até que ele se ferrou. Mano, você tá deixando a partida assim. Porra, não tem nem graça, não, velho. Vamos se defender com um bárbaro. Mano, o cara não soube escolher na hora lá, velho. Então vamos aqui atacando agora, né? Eu já ataca a mini peca aqui. Já prepara. Beleza, tacou ali só em um. E já levamos a torre. Galera, velho, isso aqui tá muito fácil. Mano, não sei porque em vídeo que dá sorte pros youtubers. Mano, o cara deixou. Não, mentira. O cara não deixou.
Vamos atacar por aqui, né? Pera aí. Nem tocou, né, galera? Então já vamos vir aqui pro ataque. Já levando muita carta aqui já ali pra frente. E o cara vai Goblin cautela muito fácil. Ao ver ele que tinha dado ele, mas já manda aquele chorinho que a partida é nossa. Outro 3-0. Galera, tem que saber escolher muito bem a carta. Nós vamos ter 4 partidas. Corredor, gelo. Corredor. Mega servo, bruxa. Porra, mano. Vai, bruxa. Morteiro ou fornalha. Fornalha. E por último, exército esqueleto. Duas raras, duas épicas. Beleza, galera. Já vamos começar aqui com o jogo. Me deu gigante real até agora que eu sei. Vamos ver aqui, né? Já fazer um. Ele ficou coletando. Tomara que tenha me dado alguma coisa pra tacar ali. Beleza. E deu barreiro de goblins. Corredor. Ah tá, deixa eu pegar lá. Beleza, galera, já vamos sacar aqui uma fornalha e ia preparar para defender ali daquele lado. Tirar aquele coletor, porque coletor ali já sabe que vai dar pra mim, porque né? Olha, tiramos um dano razoável ali da torre dele. A P.E.K.K.A chegou. O morteiro ali, né? Já vamos tacar isto com isto e isto. Oh, que filha da puta, viu, desgraça. Mano. Mano, fodeu. Fufu. Véi, não ferrou. Ferrou, véi. Tá beleza, agora que ele tava sem elixir. Vamos já para o meu ataque. Ele já deu dano ali, mas eu já levei a torre, não. Beleza, vamos tacar a fornalha aqui, né? Puta que pariu, velho. Vamos tacar um gigante aqui só pra levar mesmo ali e esperar o barro. Vamos tacar qualquer merda ali. Vamos ver ali com barril. Já pra defender e não deixar a P.E.K.K.A chegar ali e tacar o corredor com o GG. Ah não, vamos tacar a bruxa aqui agora, que já vamos tirar um dano razoável ali da torre dele. E galera, já vamos partir ali pra defesa da P.E.K.K.A, que é tacar isto e isto e isto ali atrás. O cara se defendeu até que bem. Vamos sacar aqui uma fornalha, outra bruxa ali para se defender do mega servo, um espírito de gelo e exército esqueleto. Galera, ali já deixamos ali com pouca vida. Já vai vindo agora o meu ataque, que tinha gastado muito de cheiro ali para defender. Agora ele não tem mais nada para fazer. Mandar aquele muito bem, que a vitória é nossa. Não adianta nem insistir que já ganhamos. Só aquele chorinho. E vamos ver quantos minutos de vídeo que teve. 8. Eu acho que dá pra fazer mais 2 partidas, galera. Então vamos. Mano, 3 vitórias já, velho. Tá muito fácil. Mano, fiz muita bosta. Beleza, já fiz bosta no início. Princesa. E por último, lápide. Mano, fiz muita bosta, mas beleza, até que no final deu certo. Isto com isto. Porra, fiz muita merda, mano. Puta que pariu, viu? Aí, desgraça, olha a merda que eu faço, mano. Vou colocar aqui um time mais pra frente e tacar. Vamos ver o que ele vai tacar. Gigante, beleza. Vamos esperar um pouco mais aqui, né?
aqui e aqui. Ataca, ataca. Pronto, beleza, galera. Reiniciamos o Spark. Foi com mais elixir, mas beleza. Vamos sacar ali uma princesa pra ver o que acontece. Vamos tirar um dano bem grande também. Beleza. Já tiramos um dano razoável ali da torre dele. Já vamos tentar vir com desse lado com o príncipe. Vamos lá, galera. Beleza, já fiz muita bosta o cara ali agora. Tentando defender ele. Eu tirei muito mais vida do que ele. Já tirei até a torre. Agora já vamos pegar a bola de fogo e já acertar a torre. Quanto ali. Quanto tá acabando. E, galera. Vamos tacar a princesa aqui, né? Vamos tacar o casal, né? Princesa e príncipe. Focou ali no Prince. Prince, não, véi. Você não fez isso, mano. Tu não fez isso. Vou mostrar a minha lápide pra ele. Tacar logo isso e já vendo. Já vendo que ele tá vindo com uma lendária que já vai tacar carta para se defender. Já me defendi muito bem. Até vamos sacar a princesa aqui do outro lado. Já atacando o príncipe. Assim ali e já vendo que não tem mais escolha ali, né? Que cara tirou putaria de dano em mim. Mas a gente tem relâmpago pra dar aquela revidada. Vamos tacar isso aqui, bola de fogo. Beleza, galera, vamos tacar a lápide aqui atrás. Ele não vai se importar muito com isso aí, mas, mano, isso no futuro vai causar muita diferença. E taca o relâmpago, relâmpago, relâmpago. Vai se pegar, tô muito fugido. Não pegou, beleza, galera. Já taca ali. Já viu? 229, beleza. Galera, a vitória é nossa, eu acho. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não, galera, porque puta que pariu, o ataque dele tá forte pra caralho. É só agora. Ali dá certo. Que puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai precisar, vai precisar, vai precisar. Duas princesas em campo. E a vitória é nossa, galera. Porra, mano,